Fala criançada, aqui é o professor Aldo com mais um exercício de vestibular. Se você gostar, não esquece de curtir e compartilhar com seus colegas de classe para todo mundo se dar bem na matemática, beleza? Então vamos fazer exercício e bom estudo a todos. Oi criançada, esse é o vestibular da UFMS 2019, questão 20, que foi anulada, viu? Mas mesmo assim vamos fazer para estudar. Em um laboratório são analisadas separadamente duas colônias de bactérias, tipo A e tipo B, presentes em uma substância líquida que promove a redução do número dessas bactérias. As funções f e g, função exponencial, hein? Função exponencial. F e g descrevem o número de bactérias A e B, respectivamente, em função do tempo. Número de bactérias em função do tempo. Então, esse x aqui é tempo, e aqui vai ser o número de bactérias, o F e o G. A partir de qual valor de x o número de bactérias do tipo A é maior que o número de bactérias do tipo B? Se vocês repararem no tempo zero, esse 1/3 elevado a zero vai dar 1, e esse meio elevado a zero também vai dar 1. Então vai ficar 5 e 8. Então no tempo zero tem 8, e aqui tem 5, ou seja, tem mais G. Ele está perguntando a partir de que momento vai ter mais A do que B. Então, provavelmente as bactérias A crescem mais rápido, apesar de começar com menos, uma hora elas vão passar a G. Então ele está perguntando isso. Qual é o valor de x para quando o número de bactérias do tipo A ultrapassa do tipo B? Muito bem. Quando ele faz esse tipo de pergunta, quando que vai ultrapassar a quantidade, geralmente a gente busca quando que vai igualar. Porque o A está crescendo mais rápido que o B. Uma hora ele vai ultrapassar. Então a gente não vai atrás do momento em que ele ultrapassa, a gente vai atrás do momento que ele iguala. Porque o que ele iguala é quando os dois são iguais, um depois já está maior. Então vamos igualar as duas. Então 5 vezes meio elevado a x tem que ser igual a 8 vezes 1/3 elevado a x. A gente vai achar o x aí que elas são iguais. A partir daí, a partir de qual valor de x o número de bactérias de A é maior do que o número de bactérias de B. Então, a partir desse x, ele vai ser maior. Mas a gente já vai discutir o português da pergunta aí já já. Vamos lá. A gente precisa colocar todo mundo que tem esse expoente do mesmo lado para a gente poder fazer propriedade de potência. Então, eu vou passar esse 8 dividindo, 5 sobre 8. E vou passar esse 1 meio elevado a x dividindo do outro lado. 1/3 elevado a x sobre 1 meio elevado a x. Pela propriedade de potência, como os dois estão elevados a x, eu posso colocar esse expoente x nessa fração grande aqui. Tipo assim, 1/3 sobre 1 meio, tudo isso elevado a x. Divisão de fração, repete a primeira e inverte a segunda. Então, 5/8 é igual a 1/3, aí inverte a segunda, vai ficar 2 em cima e 3 embaixo, elevado a x. Para quem não lembra, logaritmo é o seguinte. Log de A na base B é igual a C. Isso significa que B elevado a C é igual a A. Por que você está falando isso, professor? Porque a gente tem essa potência aqui embaixo. E como que eu vou achar o x? É só escrever a potência na forma de logaritmo. Então, olha para onde está indo cada letra. X, o C, Então, x é igual. Aí, o B, que é a base, vai ficar na base. Então, log na base 2/3, porque ele é a base aqui. E o A, que está aqui na frente, é o logaritmando. Então, log de 5/8 na base 2/3. Letra C. É isso aí, letra C. Mas, professor, por que ela foi anulada, então? Eu vou explicar por que ela foi anulada. Porque nessa hora aqui, eu passei o 8 dividindo e o 1 meio dividindo. E se a gente passasse o 5 dividindo para cá e 1/3 para cá? Deixa eu apagar esse aqui, a gente já sabe fazer. Já entendeu? Vou passar agora o 5 dividindo. Então vai ficar 1 sobre 2 elevado a x, dividido por 1/3 elevado a x, certo? E igual a 8/5. Aplicando a mesma regrinha, a gente vai ficar com 3 sobre 2 elevado a x, igual a 8/5. Aplicando aqui a definição de logaritmo, a gente fica com log de 8/5 na base 3 meios, igual a x, que é a letra D. Então o exercício foi anulado porque ele tem duas respostas, e eu acho também muito mal feita a pergunta. Reparem, a partir de qual valor de x o número de bactérias
do tipo A é maior que o do tipo B. Não é a partir desse x, porque nesse x elas são iguais. A partir de qual x? Não é desse, porque aquelas são iguais ainda. É a partir do que vem depois desse. E como em números reais, não dá para você falar quem vem depois, porque quem vem depois do 2? Ah, professor, o 3. Não, em números reais não é. Ah, professor, é o 2,1 e o 2,01. Ah, professor, então é o 2,01. Mas e o 2,0001? Então você não consegue nos números reais falar o número que vem logo depois. Então fazer a pergunta desse jeito tá mal feita também. Mas eu acho que ela foi anulada porque tem duas respostas. Bom, exercício de logaritmo só precisou usar a definição de logaritmo. Então é um exercício de logaritmo fácil, porque pode ser bem mais difícil que isso. Vocês sabem, vocês têm experiência aí, beleza? Então, vamos torcer para, quando for o seu vestibular, cair um de logaritmo fácil. Porque o pessoal tem medo, né, do conteúdo de logaritmo, que seja assim, pelo menos, a questão. Só aplicar a definição ali. E se você encontrar um exercício que você acha que tem duas respostas, não tem o que fazer na hora da prova. Vê se você realmente não consegue eliminar uma delas, não conseguiu achar uma das soluções, então marca qualquer uma e vá conversar com o seu professor depois da prova para ver se tem como entrar com recurso e pedir anulação, beleza? A gente está sujeito a isso. Questões com erro estão por aí e você pode encontrar uma delas no seu vestibular. Não perca tempo com ela. Veja que tem duas respostas, marca uma e perca tempo nas questões que vale a pena, ok? Espero que tenha ficado claro o exercício. Bom estudo a todos e até o próximo vídeo.